E ele plantou, fez uma plantação de trigo, e vindo o inimigo jogou hoje, dia 26 de janeiro de 2014, estamos aqui na escola dominical, e antigamente era o Senhor plantou, tinha um trigal, né, ele fez uma plantação de trigo, e veio o inimigo e esparramou ali umas sementes de joio. Na época que nós vivemos, que é a época de Laodiceia, o inimigo tem uma plantação de joio e o Senhor vem aqui e planta umas sementinhas de trigo, né? Prevalece o erro, prevalece o engano, prevalece o erro doutrinário, prevalece o desconhecimento das Escrituras, prevalece o pouco uso das Escrituras. Hoje em dia os cultos estão mais centrados no emocionalismo, em algum aspecto da doutrina que é super enfatizado, e toda denominação que enfatiza demais um ponto, ela tende a ter problema. E o nosso assunto hoje, um novo assunto, é a lei e a graça. A lei e a graça. Alguns irmãos já devem estar pensando assim, mas de novo nós vamos falar desse assunto? Lei e graça, eu estou cansado de saber sobre isso. Mas o estudo do contraste que é necessário que se faça entre a lei e a graça, o discernimento que é necessário que nós tenhamos de que existe uma diferença entre a lei e a graça, é exatamente a confusão que está por aí. Algumas igrejas, algumas denominações enfatizam demais a lei. Enfatizam demais a lei. Aí são igrejas que se tornam legalistas, onde existe um nível de exigência muito alto. Já tem certas denominações e certas igrejas que enfatizam isso que eu citei, é o cerimonialismo, é a exigência exagerada, a ênfase exagerada sobre a lei. Já tem comunidades, tem igrejas, denominações que enfatizam demais a graça. Isso é o antinomianismo. Anti é contra o nomos, né? Nomos é lei. São igrejas que enfatizam demais a graça, não no bom sentido, mas no mau sentido. Não a graça que é derivada da cruz, mas a graça no sentido de que o treco é avacaiado. Pode ser de qualquer jeito. Pastora lésbica, pastor gay, aí a coisa avacalha demais. E Judas fala sobre isso, isso é como que uma negação da soberania de Deus. É como que uma negação do senhorio que Deus tem o direito sobre as nossas vidas. Jesus Cristo tem o direito. Ele nos comprou, nós somos escravos dele. Então tem igrejas que exageram demais na licenciosidade, na liberalidade. Tem igrejas que exageram demais na exigência do cumprimento de algo que na realidade não é para a igreja, era para outras épocas. E tem igrejas que misturam a coisa. Põe as duas no liquidificador e fala que as duas coisas é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Só de você pegar as escrituras, você pegar aqui a coleção de livros que é a Bíblia, você observa que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então existe uma distinção. Quando a gente vai lá em João 1,17, né, não sei se o irmão já viu, tem aquelas igrejas que tem aquele livretinho da escola dominical. Como eu fui da circular, eu já frequentei uma dessas. A escola dominical já era toda programada para o ano inteiro, assim, tem a revistinha semestral, e para cada aula de escola dominical tem o texto áureo, né, o texto de ouro, é o texto principal. No caso hoje seria João 1,17, que diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso é João, lá no primeiro capítulo dele, no versículo 17, ele está fazendo uma introdução a respeito do livro de João. É bonito esse nome, né? João. João significa graça, né? É sinônimo de Ana, né? Vem de Yane, Ana, Yana, Haná, é o nome judaico. A minha mãe chama Ana. E o meu pai Noé.
E o Noé achou Ana diante dos olhos do Senhor, né? O Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. É um casamento feliz. E a lei foi dada por Moisés. Isso quer dizer que antes de Moisés não tinha lei? Tinha lei. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, antes de Jesus vir aqui nascer e exercer o ministério dele, não tinha graça e verdade? Não, não é isso que o texto está querendo dizer. Porque se você for lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e coloca Adão no jardim e faz a proibição, olha, Deus é um brasileiro, mineiro, já falei, né? Você está vendo ali aquela árvore? Não pode comer dela não. Se você comer dela, você vai morrer. Isso era uma lei. A lei, ela é uma revelação do caráter de Deus. A lei, ela é uma revelação do que Deus pensa, do que Deus é. Ela emana de Deus, é Deus falando o que ele pensa, é Deus revelando o que ele é. A lei, ela revela a santidade de Deus. A lei revela a forma como Deus é. E a vontade específica de Deus para Adão, aquilo que Deus pensava a respeito da forma como Adão e Eva deveriam agir, ser e comportar, é que eles deveriam ser obedientes e eles não deveriam mexer ali naquela árvore. Essa era uma lei. Ela não estava escrita, ela não estava expressa nem em tábua de pedra, nem em livro, nem em pergaminho, nem em lugar papiro, mas era conhecido. Deus falou e o homem sabia. Ele tinha noção. Né? Então, toda e qualquer expressão da vontade de Deus, do caráter de Deus, é lei. Etimologicamente, por princípio, é lei. Mas a lei que nós vamos estudar aqui, que é o alvo do nosso estudo, o contraste entre a lei e a graça, é um termo que aparece muito nas Escrituras, irmão. Quem já leu Romanos, quem já leu Tiago, quem já leu Hebreus, quem já leu os Evangelhos, conhece esse termo, a lei. Né? A lei, nesse sentido, e aí os contextos é que demonstram, né? Você tem que ver o contexto, tem o sentido técnico daqueles mandamentos que foram dados para Israel através de Moisés, que se resumem em 10 mandamentos, aqueles que estão lá em Êxodo 20. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não matarás, são os 10. Mas que na realidade são 613. Você procurar na internet, eu já baixei lá, tem uma lista de 613 mandamentos. 613. Eles se resumem em 10. É igual quando o Ulisses Guimarães, lembra? Ele levantou lá em 1988, lá no Congresso Nacional. Está promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. POF. Né? Lembra? Ele teve esse dia. A gente que é mais velho lembra. O Ulisses Guimarães, né? Aquilo ali são os 10 mandamentos, vamos dizer, que depois se desdobram em leis complementares, não é advogada, né? Sim, são as leis complementares, né? Tem aquela diretriz, né? Aquele resumão, né? Aquilo que os senadores e deputados lá conversam durante meses, anos, discutem. Não, tem que ter a vírgula aqui, não, mas se colocar a vírgula aqui, que depois em cima disso que os advogados vão trabalhar. Vão criar a interpretação. Então, se a coisa não for bem redigida, dá espaço para uma flexibilidade de má fé. Né, dá espaço para o crime. Né? Por exemplo, a lei brasileira no que diz respeito como é que eu diria? Que diz respeito à área digital, que diz respeito aos crimes digitais, é uma porcaria, é um lixo.
muito superficial, muito vaga, muito mal redigida. Eu sei porque a Raquel ela está fazendo o curso, né, dessa área aí, de programador e tal, e eu participo com ela dos trabalhos. Eu ajudo ela a fazer trabalhos, porque é muito corrido, né? O currículo é muito extenso, o tempo é muito pouco e os professores não querem nem saber. 20 professores dá 20 trabalhos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tem 30 provas na mesma semana, então ela não dá conta. Então eu participo com ela. E eu tive a oportunidade de aprofundar nesse assunto de crimes digitais. As melhores leis são as leis alemãs e as leis holandesas. Elas são quase perfeitas. Mas a lei do Brasil com relação a crime digital é um lixo. Não pega nada. Tem lei lá que fala de telégrafo. Tem lei que se tenta aplicar para o crime digital que fala de telégrafo. Nem tem. Alguém usa telégrafo? Você já mandou uma mensagem por telégrafo hoje, irmão Marcelo? Já telegrafou lá? Código Morse, vai pela linha de trem, vai pelos cabos de eletricidade que acompanham o trem, porque não existe rodovia, né? Então é uma coisa muito ultrapassada. Então as leis precisam ser continuamente aprimoradas, né? E é o caso que eu estava citando aqui. Foi promulgada a Constituição Brasileira em 1988, e a coisa também é tão avacalhada aqui no Brasil que tem leis que até hoje não foram desdobradas, na verdade. Em 1988 foi há 25 anos atrás. E os deputados falaram, quando tiver tempo a gente quando tiver tempo a gente desdobra essa daí, a gente cria lei complementar para isso aí. Ou seja, é porque eles perdem tanto tempo ali com o mundinho desse que às vezes eles esquecem que tem um país para governar. Então faltam leis complementares. Tem buracos na nossa Constituição até hoje, um quarto de século depois. Hã? E vai demorar mais uns 50 anos até que, quando resolver tampar essa lacuna, promulga outra. Exatamente. O Vadmecum, você tem que comprar todo ano um novo, né? O Vadmecum é um livrinho pequenininho de bolso, né? É um calhamaço. Oi? Faz um PDF, põe num Kindle, gente. É bem mais fácil, né? Um leitor de PDF portátil. E o que fica difícil, né, Rafieltes? Aquela Bíblia do Marcelo, ele tem uma Bíblia que pesa 838 quilos e 400 gramas. Tem 5.839 páginas. Aquilo para ler no leitor de PDF é um suplício, né? A gente passa por isso. Estão precisando até comprar uma calhamaçal como a sua. Então a lei, quando fala a lei, né, nas escrituras, é essa lei técnica dada por Deus através de Moisés para Israel, que tinha 10 mandamentos principais que foram desdobrados em 613 mandamentos. E você está chegando perto para escutar melhor ou você vai fazer uma pergunta? Então pode fazer que eu estou te olhando no oi. Ela gosta que olha, os olhos nos olhos, né? Tem que ser assim, oi no oi. Fica olhando para o outro lado. Eu não sei, desculpa, eu não sei se eu vou cortar o assunto, mas é porque eu estava pensando ali. A gente pode dizer que a lei em si, qualquer lei, leva a merecimento? O que eu quero dizer é o seguinte: se você comete um crime, você merece a punição. Mas se você também não... Você está falando da lei de Moisés. Né? Não, estou falando de forma geral, que é claro que inclui a Bíblia também, né? Sim. Mas assim, se você é um cidadão que também não comete nenhum delito, essa palavra, você também merece ser tratado de uma forma diferente. Aliás, esse cidadão não existe, né? Não, eu digo assim, você como cidadão, você nunca... Se você é preso, por exemplo, a segunda vez, você já tem um antecedente. Você vai ser tratado diferente. Então, em tese, é uma forma de merecimento. Você merece ser tratado diferente porque você já teve um antecedente. Então, isso é uma pergunta. A gente pode dizer que lei
tem a ver com merecimento? Porque, por exemplo, quando Deus falou para Adão não comer do fruto, se ele comesse, ele mereceria uma punição, tá certo? Uma consequência, vamos dizer assim. Porque eu fico pensando muito nessa questão de como cristãos, a gente acaba tendo essa tendência da lei, né, assim, a gente conversa com pessoas, né, fala assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, porque está ligado com a questão do merecimento. Está ligado com a questão do merecimento. Sim. Eu nunca fiz nada de mal, então eu mereço ser tratada de uma forma diferente. Então, muitas vezes, eu vejo também que o cristão no dia a dia trata Deus também assim. Eu mereço isso. Esse é um dos erros que vão ser abordados aqui, né, na nossa preleção. Uhum. Essa questão de misturar a lei com a graça nesse sentido, que foi o assunto de Paulo lá em Gálatas. Vocês começaram pelo Espírito, agora vocês vão pela carne? Vocês corriam tão bem. Vocês começaram pela graça, agora vocês querem ir pela lei? Né? Mas a gente pode dizer assim? 100% absolutamente, verdadeiramente que sim. A lei tem tudo a ver com merecimento. A lei tem 300% a ver com merecimento. Lei é merecimento. Então, isso vai fazer até parte do discurso aqui. Deus fez a lei em função do homem, tá certo? Em função do homem. Então, como ele mesmo não pode cumprir a lei que o homem não pode... Deus sabia que o homem não podia cumprir a própria lei que ele fez. Então, por isso entra a graça. Exatamente. Certo? A lei, ela foi dada para você ficar desesperado. Como o Hal Lindsey, né? Não sei se fala Hal Lindsey, que escreveu aquele livro Libertos para Viver, que eu emprestei para ele, o Xerox. Ele, quando leu a Bíblia pela primeira vez, e isso me aconteceu também na minha conversão, quando eu desisti em Malaquias. Eu falei assim, eu não vou agradar esse Deus nunca. Deus não é para mim. Foi a conclusão que o Hal Lindsey também chegou. Eu já transgredi todos os mandamentos desse livro. Ele era marinheiro, né? Eu já transgredi, que ele tem uma vida mais licenciosa. Eu já transgredi todos os mandamentos desse livro. Realmente, o meu lugar é no inferno. A lei tem esse objetivo. Fazer com que a sua ficha caia. Meu lugar é no inferno. Eu sou pecador. Eu não consigo agradar a Deus. Aí vem a graça e a verdade. Porque até assim, a gente precisa se policiar, porque senão você entra nesse caminho do merecimento. O problema é esse. É depois que você conhece a graça, você querer viver pelo merecimento que a lei exige. Não é nem concede, que ele exige. A lei tem tudo a ver com o merecimento. O nosso famoso discurso do Monte Ebal, uau, uau, e o Gerizinho, né? Se diligentemente cumprir tudo que está aqui, você é abençoado assim, assim, assado. Se não, você é amaldiçoado assim, assim, assado. Então, te respondendo, a lei tem tudo a ver com merecimento. Tudo a ver com merecimento. Por isso, se a gente não está fundamentado na graça, eu tenho uma amiga que até a oração dela, ela fala, mas eu mereço isso, porque não sei o que. Ela está com a ótica errada. Então, se a gente não tiver fundamentado na graça, a gente entra nesse caminho. Entra. Por isso que é necessário você saber o assunto aqui, discernir entre lei e graça, porque como eu estava falando no discurso inicial, a maioria esmagadora das igrejas, apesar que isso aqui é um assunto óbvio, né? Isso aqui é beabá. Realmente, é um assunto muito básico, não discernem. Enfatiza demais ao merecimento, enfatiza demais a avacalhação, ou mistura os dois. Exagera na graça, exagera na lei, ou mistura os dois. A maioria esmagadora das igrejas não entendem a diferenciação, o contraste, a contraposição que existe entre lei e graça. E isso não quer dizer, isso vai ser assunto nosso, né? A questão do galacianismo, do antinomianismo e do cerimonialismo, o exagero da graça, o exagero da lei e a mistura, que nós que vivemos pela graça não tenhamos um padrão para viver. Mas esse padrão já não é o padrão mosaico, é o padrão que Jesus colocou. Eu falo assim, ó, eu sou assim, então vocês vão ser assim, eu amo assim, vocês vão amar assim.
Eu agi humildemente assim. O Paulo desdobrou isso nas epístolas. Isso não quer dizer que não tem um padrão de vida para o crente. Que o crente não precise ligar para a santificação. Mas não é a lei mosaica. E não é por merecimento. E não é, se eu der o dízimo, Deus me abençoa. Isso não existe. Uma última coisinha. Isso me fez lembrar também que assim, era assim com Israel. A gente também tem que ter cuidado, porque, por exemplo, quando Deus responde a uma oração, desculpa, não é. A gente tem que ver que foi pela graça de Deus, não foi pela minha obediência ou meu merecimento. Qualquer coisa. A gente não merece nada. Nada. A gente foi tirado do lixo. A graça de Deus, não foi porque eu orei ou porque eu obedeci, claro, isso é uma consequência, mas eu penso assim, é pela graça de Deus, porque senão a gente entra na lei. Né? Eu não sei se você assiste aquele. O Evangelho em 3 minutos com Mário Persona. É muito bom. Os mais recentes estão ótimos, porque estão falando desse assunto. A lei chega e condena os melhores homens e leva para o céu os piores. É fantástico. Os religiosos vão tudo para o inferno certinho. E os ruinzinhos, os sujos, os imundos, vai tudo lá para cima. Então, 3 pontos sobre a lei, como foi dito na pergunta aqui. Né? Número 1, a lei, segundo o Velho Testamento bíblico. A lei, número 2, com relação à igreja. E 3, a lei com relação à parte civil. Civil, né? A igreja, todos juntos, a nação. Número 1, né, como você citou, Deuteronômio 28, requeria capítulo inteiro. Obediência. Era mérito, literalmente mérito. Lei é mérito. Se você cumprir a lei, você é abençoado. Literalmente. Se não cumprir. Exatamente. Deuteronômio 28, de 1 a 15, venha as bênçãos. De 15 para frente, 1 a 15 as bênçãos e 15 para frente as maldições. Até lá para o final, 40 e tal. Número 2, com relação à igreja. Jesus disse em Mateus 5, 17, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E o fim da lei e ele Cristo, cumpriu por nós. Eu vim cantando essa musiquinha, porque o fim da lei... E o fim da Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Porque a lei condena. A lei condena. Mas nós não estamos mais debaixo de condenação, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se você creu naquele que cumpriu, você cumpriu. E nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, de acordo com Romanos 6. Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei e não da graça? Estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. Se você fizer isso, você se torna um antinomianista. Então, a igreja está debaixo da graça de Deus. E aí requer a questão de obediência, né, requer para nós literalmente uma paz, uma recompensa de que nós estamos na vontade de Deus. E também quando nós desobedecemos, a lei mosaica não pode nos condenar porque estamos debaixo da graça de Deus e por causa da obra consumada. Sim, e uma vez dentro da obra consumada, nós vamos entrar nesse assunto, não sei se o irmão se lembra, tem uma passagem que fala que nós temos um compromisso com a lei da perfeita liberdade. Exatamente. Então, a obediência na graça de Deus também, e a graça também requer de nós obediência. Sim. Não podemos deixar de pensar nisso. O antigo pastor até falava que a graça é pior do que a lei. Ou o Zé Pedro também falava isso. Então, o que acontece com relação a esses 2 pontos, que eu vou falar do terceiro daqui a pouco. Os 2 pontos, isso tem sido inculcado na mente do catolicismo, por isso que nós encontramos muitos na praça, e de algumas outras igrejas que dão muita ênfase à Torá hebraica, aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei. Então, isso tem sido inculcado na mente das pessoas. Então, quando nós encontramos as pessoas... Galacianismo. Isso, você encontra a pessoa na praça certa, a pessoa fala, eu não roubo, eu não mato, eu sou uma boa pessoa, eu mereço. Né? Entendeu? Porque isso tem sido inculcado nas suas mentes. Né? Porque a graça de Deus não tem lugar para o mérito, mas pelo fato de que, na graça de Deus, requer obediência daquele que conhece Jesus Cristo como Salvador. E terceiro ponto é a questão, 3 domingos nós a parte civil, a parte da nação. Também, por exemplo, se você sabe que a lei diz,
se você matar, você vai ser preso e vai pagar por aquele crime. Então, se você não mata, há recompensa. A paz de desfrutar do dia a dia. Romanos fala isso. Fala que se você roubar alguma coisa, você vai ser preso, vai pagar por isso, de acordo com a lei humana. Então, por exemplo, Romanos fala, ó, se você pega uma pessoa e atira uma pessoa e mata, e fica vivo, você vai ser preso, vai cumprir a lei. É a lei moral. Mas se a pessoa mata o outro, e o outro atira lá também e mata ele na hora, está morto, como ele pode pagar por um crime que você está morto? Não pode. E assim é nós, diante de Deus, quando nós erramos. Porque nós não podemos pagar algo porque nós já estamos mortos com Cristo, sepultados com Cristo e ressurretos com Cristo. Mas isto não dá liberdade para que eu faça o que é errado. Porque quando eu faço o que é errado, eu saio fora da vontade de Deus. Aí você se torna um antinomianista. Então, a lei civil está aí para nós. Antinomos, um contra o nome. E há recompensa sim quando você cumpre a lei. Né? A lei, eu estou falando natural. Romanos e Pedro fala isso. Falou, você que é cristão, se diz cristão, não sofre como assassino, roubador, não. Exatamente. Se for sofrer, sofre porque você é de Cristo. Então tem a recompensa. Agora, porque você obedece à lei, aí estou falando a lei civil. A lei moral, né? Porque você obedece à lei e o filho esperto ali não cumpre, você não pode ser tratado diferente dele. Isso é uma questão que eu falei, não pode, porque aí você estaria fazendo essa acepção de pessoas e vai contra a própria lei que diz que você não pode fazer isso. Entendeu? Então, todos nós temos, a lei é para ser cumprida, mas a questão de tratamento, nós não podemos ser tratados diferente uns dos outros. Independente se a pessoa faz alguma coisa errada, ou se é um homossexual, ou o que for, diante da lei humana, não há acepção de pessoas. Tanto é que o Zé Dirceu é tratado da mesma forma que um preso lá do Maranhão. Exatamente. Né? Igualzinho. Não. Né? Não. Essa é a teoria, não, né? Essa é a teoria. Sim, a lei é a mesma. Mas um preso do Maranhão é enforcado pelos colegas. Zé Dirceu, ele é tratado a pão de ló. A lei é a mesma. A lei é a mesma. Não pode fazer acepção de pessoa. Então, isso é a teoria, está lá no livrinho. Né? Mas o que nós estamos tratando da lei. Nós estamos tratando da lei. A lei prescreve que não existe diferença. Você quer entrar nesse mérito de que a lei não funciona? A lei não funciona. É que não funciona mesmo, mas né? Nós estamos falando da lei, o que a lei diz. A lei diz o seguinte. O que a lei diz realmente é isso. Se você comete um roubo, você vai ser preso e ser condenado. Se você não comete, você vai desfrutar do seu dia a dia. Porém, quando você vai ser tratado diante das pessoas, você não pode fazer acepção daquele ou de você. Sim. E diante de Deus, aí já é outra coisa, não há condenação. A pior pessoa de Belo Horizonte chegar aqui hoje na igreja, ele será abraçado, amado, porque Deus não vê ele segundo o ontem, mas segundo o que ele é em Cristo Jesus. Nessa igreja, porque tem igreja que não é assim. Então, esses 3 pontos da lei. A lei do Velho Testamento, a lei com relação à igreja. Nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. E a lei, segundo... a lei moral. Exatamente. Que não podemos fazer acepção de pessoas. Vocês estão esquecendo o ditado do antigo pastor, que a graça nos dá asa e nos faz voar. Exatamente. Ela requer e te capacita a. No sentido de que é isso que ela solicita de você. Claro. Ela te manda voar e fala que eu tomo as asinhas aqui. Porque é o seguinte, é muito fácil falar assim, a graça me leva à obediência. Se você não considera
que bom, são sagrados, então eu posso fazer tudo que está feito. E como é que era o contraponto da lei? Como é que aí, é? A graça te dá. Não, por exemplo, você fala, não, só um minutinho. Se a graça me leva à obediência, então eu não posso fazer tudo, esperar ela me levar. E, então aí já entra em contradição com requer. Ela requer de mim obediência no sentido de que eu estou disponível para fazer aquilo que Deus me chamou a fazer, e aí sim eu posso voar com Deus na graça de Deus, independente do que eu tenha feito. Aí é diferente. Entendeu? Então, nesse sentido, a graça requer sim obediência nossa. Entendeu? Porque se eu falo, não vou deixar ela me levar à obediência, aí eu vou entrar em contradição no sentido de que eu posso fazer qualquer coisa. Nós estamos no preâmbulo. Tudo isso vai ser visto nas próximas 3 semanas. Aqui ainda estou assim, ó. Primeiro parágrafo. Cada ponto eu estou deixando você se debater. Cada ponto desse vai ser visto. Todos, a questão cerimonial, a questão moral, a questão dietética, tudo isso vai ser visto. Romanos 6, Paulo esclarece, Romanos 6, 7, Paulo fala exatamente sobre isso. Sobre, eu vou haver de pecar porque estou da graça e não da lei? De modo nenhum. Isso é obediência. Pontos que estão lá na terceira folha, o antinomianismo. Ele refuta claramente, é uma refutação. De modo nenhum. Então a graça requer sim obediência nossa. De ouvir a palavra de Deus. E quando você põe na posição de ouvir a palavra, você está sendo obediente. Senão você seria um antinomianista. No momento que você fala assim, você para ouvir a palavra de Deus, você está sendo obediente. Então a palavra de Deus que alimenta a nossa fé e faz a graça de Deus nos voar. Entendeu? Então, porque nós vimos... Deixa eu falar aqui. Pode falar. Pastor, caramba. O que eu quero falar nem tem a ver com isso, era antes, porque eu queria aproveitar o que você falou. Super bonder na mão aí. Não, só fazer um comentário. É curiosidade. Está começando. O assunto que eu vou falando não tem muito... Tem a ver, mas era antes, né? É só uma curiosidade, que a gente está falando da lei humana e da lei da palavra de Deus. Para quem não sabe, na lei de Deus não matarás, né? No nosso Código Penal não fala isso, não matarás. Está escrito lá assim, matar alguém. Fica em... matar alguém. 3 a 5 anos. Matar alguém, aí tem as qualificações. Roubo, entendeu? É muito legal isso, porque a lei não fala assim, não pode. Porque o homem, quando ele fez a nossa lei, isso desde Montesquieu, já sabia que ia fazer. Então ele só está falando assim, ele está organizando a sociedade. Nós fizemos uma mímica. Já está organizando a sociedade. Já sabe que um mata, que o outro rouba e tudo. Assim, então quando você roubar, matou, é tanto. Você roubou, é tanto de cadeia, é tanto disso. Editou, não premeditou, teve qualificações. Exatamente. A palavra de Deus tinha não. Direito de defesa, não tinha. Deus a coisa exige. Aí vai distribuindo. Deus exige, não matarás. E se matar vai acontecer isso, isso. Não falará mal ao próximo. Vai morrer. Aqui. E aí, é só uma curiosidade, não é interessante a diferença? E aí, assim, a Bíblia fala, não fala mal do teu próximo e tal. Na lei do crime não é assim. Fala assim, injúria, tanto e tanto de pena. Difamação, calúnia. Mas eles não estão falando, não pode caluniar. Se caluniar, vai ter isso. Não fala assim, caluniou, é isso. Matou, vai caluniar, vai. Como mas se caluniar assim, a pena é tal. É como se diz a lei, né? Já sei que vocês vão fazer, se fizer isso, é isso e isso. Tá aqui. O Cristo me falou, que vai ter escândalo, vai, mas coitado daquele por quem vem. É ser realista. Sim. Mas nesse versículo não tem nenhuma condicional de sentido de bênção. Não deixeis de congregar, porque se congregar você vai ficar rico. Não tem. Olha, eu não sou muito bom com as palavras e eu não conheço muito bem. Eu estava ali fazendo uma força para não vir falar, mas não consegui me conter. O espaço exatamente para debate. E que esse assunto vai gerar muito debate, vai. Já está gerando, já está gerando.
Porque Olha, é um assunto muito presente, é né? verdade. E às vezes a gente não pensa bem a diferença de um para o outro. A lei e a graça. A lei, Deus deu ao homem para o homem. A graça, Deus deu ao filho para também o homem. Né? Então há uma grande diferença entre as duas. Por exemplo, o direito, por exemplo. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, o direito, o merecimento, tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, e qualquer pessoa, não é pelo merecimento. Pelo merecimento, nós não merecemos nada. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça de Deus. É um dom gratuito, né? E, por exemplo, o fato da pessoa fazer isso, fazer aquilo, e a outra não fazer, não põe ela em melhor situação do que a outra. Porque Deus nos vê com os mesmos olhos. Nenhum de nós somos perfeitos. O único perfeito é Jesus. Então, ele é o padrão, ele é quer dizer, o exemplo que nós todos devemos seguir. Ele veio nos ensinar isso, a ser como ele. Mas muito pouca gente entende o que é isso, né? É ser como Jesus. É o melhor jeito, porque foi o único que agradou a Deus. Então, para nós agradarmos a Deus, nós devemos buscar ser como Jesus. Quando estamos em situações difíceis, para resolver alguma coisa, a gente tem que pensar o que Jesus faria no lugar da gente. Aí eu creio que vai sair tudo certo. Né? Essa simplicidade de visão acabaria com essa discussão. A lei, a graça, não pode exagerar. E depois que eu peco, não peco. É só pensar como Jesus nunca questionaria. Já que eu estou na graça, eu vou pecar? É só ter esse tipo de visão. Acaba com essa discussão teológica, cheia de nomes difíceis e coisa e tal. O pastor vai até vir aqui fazer um novo comentário, quer ver? Tá na fila aí, ó. Sempre é. Aí se você escolha, é obediência. Eu escolho. Exatamente. Porque eu estou precisando saudar certas coisas. Aí Deus fala, não, vai lá. Fica lá. E aí você vai alimentar a sua fé, você vai ter comunhão com os irmãos preciosos e você vai deleitar na graça de Deus. Você não vai vir aqui no microfone, não? Não está gravando, não, hein? Ninguém vai ouvir o que você está falando. Vai ouvir assim lá a escola do mercado. Deixa eu falar. Não, você trabalha demais. Você está rebelando contra a lei do microfone. Né? Está prejudicando a pessoa que vai ouvir depois. Aqui, ó. Você falou assim, mas você trabalha demais e tal. Não, mas eu tenho que trabalhar. Aí você falou assim, e a graça, como é que fica? Ele não falou que vai cuidar de você? Foi o que eu pensei hoje. Hoje eu pensei várias vezes. Eu vou deixar a Cida e o Jordan lá e vou trabalhar, não quero nem saber. Mas o Espírito Santo me constrangeu, falou, não, você vai ficar lá. Eu vou cuidar de você. Isso é óbvio. Não, mas você entende a guerra que fica dentro de você? Por causa da coisa? Isso foi obediência. Você foi obediente. Tem que estabelecer um padrão de comportamento. Porque o que é prioridade para mim? Quando o Espírito Santo falou com você ali, ó, te constrangiu, você podia falar assim, não, Espírito Santo, eu vou trabalhar. Eu não, eu vou, ok, já que Deus está deixando atenção aqui, eu vou. E agora, e quem está sendo lucrando com isso tudo? Você mesmo. Como é que é, pastor? Não, Espírito Santo, eu vou ser como alguns, Não vou deixar de congregar. Não pelo mérito, mas pela graça de Deus. Mas o seu João falou ali, eu gostei muito, Romanos 3... fala que não há um justo. Ele falou que você não conseguiu falar, por isso você gostou. E ele não tem palavras, né? Você conseguiu falar o que ele não conseguiu. Ele embolou. Mas o fantástico. Ele não falou. Esse é o fantástico da graça de Deus. Entendeu? Então você pode ser um teólogo assim que vive mastigando a palavra de Deus, ou você talvez simplesmente está ali meditando de acordo com que Deus está te orientando, e ele vem aqui dar um banho de graça.
E isso que é o corpo de Cristo. Sim, por isso que Deus gosta dos humildes, dos simples, porque os complicados complicam. E isso voltando sobre nós, precisamos sempre colocar um ponto de aprendizado, porque Deus está nos ensinando algo profundo. Romanos 3 fala que não há um justo sequer. Não há. Só existe um justo, Jesus Cristo. 2 Pedro fala que o justo morreu pelos injustos, para que nós que éramos injustos tornássemos justiça de Deus. E por isso 2 Coríntios 5:21 fala que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós tornássemos justiça de Deus. Então, com relação, esse é o segundo ponto que eu tinha falado, entre nós e Deus, não é por mérito nenhum. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos. Nós só recebemos. Então, tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Mas você e eu, nós precisamos colocar no ponto de partida para receber a graça de Deus. Porque, por exemplo, Deus fala, Casa Augusto, fica na igreja e desfrute da comunhão com os irmãos, alimenta a sua fé. Ele fala assim, não, eu vou caçar clientes. Aí ele entra numa questão de toda essa obediência, porque o Espírito Santo falou com ele lá, e ele falou, não, eu vou fazer bico. Então ele não vai desfrutar da graça de Deus. Mas, porém, tem o outro lado. Aí ele está lá trabalhando e fala, poxa Deus, eu pisei na bola, o Senhor falou para mim ficar, mas eu não fiquei. A graça de Deus superabunda onde ele errou. E aí não há mais condenação, não há mais culpa, ele pode viver e falar, opa, vou voltar lá para a igreja. E cheguei aqui no culto e ser muito abençoado no sentido de receber o que Deus tem para ele nesse dia. É porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. É a melhor que está tendo, como se diz, né? Então, só para fechar nesses minutos finais, isso eu vou tirar aqui do livrinho do Scoff, é um contraste que ele faz, como é que a Maria Gabriela fala? Vamos agora para um bate-bola, como é que é o ping-pong? Tem o ping-pong lá que ela faz com o entrevistado. Aliás, a entrevista dela com Malafaia é fantástica. Nós assistimos outro dia, muito boa. Malafaia deu um show nela. Um bate-bola, né? A lei de Deus... Não, a lei é Deus proibindo e exigindo. A graça é Deus suplicando e concedendo. A lei é um ministério de condenação. A graça é um ministério de perdão. A lei amaldiçoa. A graça redime dessa maldição. A lei mata. A graça vivifica. A lei faz com que toda boca se feche diante de Deus, que ninguém alcança o padrão. Lembra do cálamos? A vareta de 10 metros? Que nem 3 cliffs empilhados alcança, né? A calamos. A lei faz com que toda boca se feche diante de Deus. A graça faz com que toda boca se abra para louvá-lo. Isso é bonito. A lei coloca grande e culpada distância entre Deus e o homem. Tem muitos folhetins que ilustram isso. A lei coloca o homem lá longe de Deus, cheio de culpa. A graça ergue o homem culpado para perto de Deus. Hoje vai ter ontem eu participei do ensaio de louvor, tive esse privilégio, e vai ter umas musiquinhas da hora aqui hoje, né? Tem uma que nós vamos cantar, que fala sobre se aproximar de Deus, nem é especial, essa faz parte do louvor. Eu fiquei aqui ao mesmo tempo que treinando, né, o louvor com os irmãos e viajando, né, que eu fiquei imaginando, o João era um adolescente de 16, 17 anos, quando ele andou com Cristo. E o João era o xodózinho de Jesus, né? Jesus era acompanhado de multidões e multidões. Dessas multidões tinham 500 pessoas que eram mais próximas. Dessas 500 pessoas tinham 120 que eram mais próximas. Dessas 120 tinham 70 que eram mais próximas ainda. Dessas 70 tinham 12. Desses 12 tinham 3. Pedro, Tiago, João no barquinho. E dessas 3 tinha o João. Por isso que eu realmente, não é hipocrisia, não é... como é que fala? Quando você fica...
demagogia quando eu falo que eu gosto do nome João, não. Eu gosto mesmo. Porque você é chará da minha mãe, que é Ana. Eu já falei isso aqui hoje já. O Joãozinho só ficava ali, né, encostadinho no peito. Ou a gente não tem noção do que é isso. Você já pensou ouvir a ístole e a diástole divina? Pum, 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 hein? Eu fico realmente, eu morro de inveja do João. Você ficar ali deitado em Deus. Deus fazendo cafuné no você, né? Na nossa língua. Ou isso é muito longe do que a gente consegue meditar e cair a ficha. Se a gente cair essa ficha, tudo fica facinho. A gente vai enxergar igual o irmão João. Gente, é só ser igual a Jesus, pronto, acabou. Porque eu fico imaginando o seguinte, Deus criou o homem, o universo, esse processo todo gigantesco, fantástico, cientista fica tudo doido aí. Eu fiquei durante o ensaio louvor me imaginando Deus. Porque Deus tem poder para tudo, mas Ele criou vontades livres. Ele criou vontades livres. O querubim que faz o que quer, o anjo que faz o que quer, o homem que faz o que quer. Ele correu esse risco. E uma criatura dele resolve ser íntimo com ele, deitar no ombro dele, ouvir o coração dele, ganhar o cafuné. Eu fiquei imaginando Deus assim, puxa, vendo minha criatura, hein? Ele me quer, ele me gosta, ele me deita em mim, a mim, amar no meu peito. Eu fiquei imaginando, Deus devia ficar muito satisfeito com isso. Puxa, eu tenho uma criatura que realmente gosta de mim de qualquer jeito, independente de qualquer coisa, não está preocupado com doutrina, com teologia sistemática, com judaísmo. A única coisa que ele quer é ficar perto de mim. E isso é a única coisa que Deus quer, ficar perto do homem. A gente tem que entender o que é o amor de Deus, o que é Deus gostar de nós. A única coisa que ele quer é comunhão, o resto tudo é detalhe. E a gente perde nesses detalhes e perde o melhor. Quer ligar com Deus, linkar com Deus. O Carlos Augusto está quase vindo aqui no microfone, né? Vai continuar rebelde, vai Antilei. Sim. 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 Exatamente. Como é que fala quando você põe um alimento é só ficar marinando em Deus. Marine-se em Deus, né? Marinando, já viu? Vamos encerrar? Esse assunto, como diz o outro lá, vai dar pano para manga, né? E ele ainda é um assunto grosso, tem muitas páginas. Hoje nós já vimos meia e a coisa vai render, porque é um assunto que desperta muita pergunta. Porque a gente encontra isso todo dia. Com os incrédulos, com os vizinhos, no evangelismo e nas igrejas. Então, é para esclarecer mesmo. Então os irmãos podem participar à vontade. Vamos orar? Paizinho, nós somos gratos pela Tua palavra que nos liberta, nos esclarece, nos ilumina, nos conduz, que possamos recebê-la e respondê-la segundo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que ela edifique os irmãos, que nos construa, que nos identifique cada vez mais contigo. Colocamos também o restante desse culto nas Tuas mãos, o louvor, a ceia, o momento da participação financeira, a pregação, a adoração, para que o Senhor nos dê a unção e seja tudo feito de uma maneira que dure eternamente, não apenas um ritual que já vai passar. E porque sem Ti nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Amém. 20 minutinhos para o café.